Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós estamos no domingo de Páscoa, celebrando Jesus Cristo, a nossa Páscoa. A Páscoa da Igreja Cristã está representada no Cristo de Deus, Jesus, o Senhor. E por isso celebramos a nossa vitória por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Tudo que foi feito por Ele, toda a obra feita por Ele, se confirmou quando esteve o Filho de Deus na cruz. E na cruz Ele manifestou a sua glória em excelência, a sua majestade conhecida em todos os tempos e em todas as gerações. O tempo que nós vivemos hoje é o tempo de celebração da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus se regozija, a Igreja de Cristo está em festa e celebra o domingo da ressurreição. Não celebramos um Deus morto, porque vivo está Jesus, o Senhor. Nos alegramos porque temos a razão de crermos numa manhã que está escrito, definido e estabelecido segundo a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendizemos, Pai, o teu nome, porque santo é o Senhor. Ó Deus, que em nosso meio, Pai, faz-se presente. Ó Deus, que conosco e em nós, Senhor, manifesta teu poder, tua glória, a excelência e a majestade do teu próprio ser, da sua existência, Senhor. Ó Deus, sobre nós está manifesto, representado, e como Igreja de Jesus na terra validamos, meu Senhor, ao longo das gerações, até que volte o Senhor, conforme nos está prometido. Estamos vivendo, Senhor, a expectativa do cumprimento dessa promessa, que um dia Jesus vai voltar. E essa certeza nós temos, porque Jesus vai voltar porque não falha nenhuma palavra, nunca falhou e jamais falhará. Nenhuma palavra vinda do coração de Deus deixou de se cumprir. E de certo, o Senhor certamente voltará e arrebatará a sua igreja. Esse é o projeto, é o plano de Deus em estar conosco e em estar com a sua criação desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas, desde a constituição do mundo, do universo e, por fim, a coroa da criação de Deus, o homem feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso, Pai, nos alegramos do Senhor nesse dia. É um dia, meu Senhor, áureo da igreja na terra. É um dia, meu Senhor, do cristianismo. Pai, arregaçar, meu Senhor, as mangas, ó Deus, e com grande brado, ó Deus, celebrar o teu nome. Senhor, bendizendo a Ti, porque grande é o Senhor. Sobre todas as coisas, grande é o Senhor. Assim, tens nesse lugar, Pai, o brado de júbilo do povo que está nesse lugar, que está debaixo, meu Pai, desse teto, dessa congregação, Pai. Ó Deus, um povo que não cessa de bendizer o Teu nome, de glorificar o Teu nome, porque eles expressam rigorosamente aquilo que eles sentem nessa hora. A alegria, Pai, de estarem diante do Senhor que vive e que reina para sempre. Assim, querido Deus, nos alegramos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louva a Deus porque todos estão em posição de reverência diante de Deus nessa noite, né? E se colocaram de pé e está tudo certo, né? Glória a Deus, glória a Deus. É porque nosso coração está alegre, né? Está muito alegre, está muito feliz. E aí por isso que a gente também não deixa de dar glória a Deus, né? Né ou não? Então hoje é domingo de Páscoa, né? Se tem um dia para a gente celebrar, jubilar, pular, saltitar, é o dia da ressurreição. Porque enquanto há quem não acredite, não creia no evangelho da ressurreição, assim nós cremos na palavra que não falha. A palavra infalível de Deus é a palavra que diz respeito ao poder, à soberania, ao senhorio de Cristo Jesus, que um dia vai voltar. E quando ele voltar, vai encontrar a igreja em completa sintonia com o coração dele. Completa sintonia. Não perde essa palavrinha. Sintonia. O coração de quem crê no Senhor precisa estar em sintonia com o Pai. Amém? Glória a Deus. O texto que está em João, capítulo 20, eu quero compartilhar esse texto. Capítulo 20, a partir do versículo 1, tá? João Evangelho, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu sei que você vai encontrar com facilidade o quarto dos evangelhos. E, sobretudo, nesse momento em que vamos falar da graça de Deus com o seu poder de restauração. Por isso somos restaurados pela graça. O Senhor, Ele fez isso desde
a criação quando o homem caiu, mas por Jesus Cristo o Senhor restaurou. O segundo Adão fez. Essa é uma obra do último Adão, Jesus Cristo. Amém? Você encontrou o texto? Capítulo 20 de João Evangelho. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, era o primeiro dia da semana, conhecido como? Era um domingo como hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, ou seja, João ainda estava com mais vigor e ávido por encontrar aquele cenário descrito por Maria Madalena, e diz a Bíblia que ele chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Em algumas traduções, o texto, a tradução bíblica vai dizer que o lenço estava dobrado à parte, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Amém? Pode tomar seu assento, fique à vontade na presença de Deus, na presença do Pai. Glorificamos ao Senhor por todas as coisas. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. O texto ele é conclusivo. Naturalmente que nós lemos uma parte das Escrituras que fala exatamente do momento em que Jesus não fora mais encontrado no sepulcro onde havia sido posto, onde havia sido colocado. Mas chama bastante a atenção que em algumas passagens existem mensagens transversais que são importantes para a gente entender o projeto salvífico de Deus por Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção para 3 passagens, pelo menos, dentre as que nós lemos aqui, que eu quero chamar bastante a atenção. Um deles diz respeito ao lenço que tinha estado sobre a cabeça, mas não estava com os lençóis, mas estava separado, dobrado à parte. A segunda informação que eu quero trazer, que é importante nessa mensagem, diz respeito ao versículo 9, que diz: porque ainda não sabiam a Escritura. Ainda não sabiam a Escritura. E o que a Escritura queria dizer era: é necessário que Jesus ressuscite. É necessário que Jesus ressuscite. E por fim o versículo 10 que diz: tornaram, pois, os discípulos para casa. Então dá para a gente entender bem nesses 3 versículos todo o projeto salvífico de Jesus Cristo, de Deus por Jesus Cristo. Então vamos lá, quero compartilhar com os irmãos e peço que os irmãos me correspondam. Então o versículo 7 que diz que o lenço estava dobrado à parte. Diga comigo: o lenço estava dobrado à parte. Amém. O versículo 9 que diz: eles não sabiam a Escritura. Diga comigo: eles não sabiam a Escritura. De novo, eles não sabiam a Escritura. Vamos lá, e o versículo 10: tornaram, pois, vem comigo, tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Porque eu quero fundamentar essa mensagem nesses 3 versículos? Porque esses 3 versículos, eles serão conclusivos e vão absorver todo o projeto de salvação de Deus para a vida do homem, através da obra salvífica do segundo Adão, do último Adão, Jesus Cristo. Nós vimos a apresentação, e a apresentação é parte dessa mensagem, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, da costela de Adão, tendo-o feito cair em sono profundo, ele criou Eva, constituiu ali o homem e a sua descendência, as gerações que viriam a posteriori,
ali estava consumado o projeto de relacionamento de Deus com o homem. Então, olha para mim, o relacionamento de Deus com o homem era vital, era fundamental. Relacionamento de Deus com o homem. Fala comigo, relacionamento de Deus com o homem. E o que fez com que se quebrasse o plano do relacionamento, ou o vigor, ou a condição íntegra do relacionamento de Deus com o homem, na verdade, partiu do homem para com Deus quando o homem desobedeceu. Por essa razão a Bíblia diz que o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Por que é o pecado que faz separação entre nós e Deus? Porque a Bíblia enfatiza que pecado diz respeito a se atingir o alvo errado. É a palavra hamartia, ou seja, atingir o alvo que não foi proposto no coração de Deus. E errar o alvo que não foi e acertar um alvo que não foi proposto no coração de Deus, ou seja, errar o alvo que ele desenhou, que ele proporcionou, significa dizer que ou Deus errou o tiro, ou o homem perdeu a direção. Como Deus é inerrante, como ele não erra, e ele não errou o alvo quando lançou o homem para o projeto, para o propósito, fica claro e patente que foi o homem que desviou a direção. E quando o homem desvia a direção, ele alcança o que se chama de hamartia, errar o alvo que foi proposto para a sua vida, para a vida da pessoa, para a vida do indivíduo, o que significa dizer que ela se distanciou de Deus e se quebrou o relacionamento com Deus. Esse foi o projeto de Deus que foi quebrado. E para que novamente nós pudéssemos reaver o projeto original, o projeto inicial de Deus, não haveria nenhuma outra forma senão em cumprimento à lei do sacrifício, em que um animal teria que ser morto, o seu sangue derramado e uma aliança nova restabelecida. Mas essa aliança feita apenas por animais, como se costumava fazer de forma prática, de forma corriqueira, não era suficiente para pagar um preço tão alto. A gente sabe que tudo aquilo que é caro, é caro porque tem valor. Tudo que é caro porque tem valor. Quando você paga por alguma coisa que tem um valor elevado, é porque você sabe que aquilo é importante, que aquilo tem um significado, que aquilo tem grande importância. Você não paga caro por algo que não presta. Você não investe, não bota dinheiro para comprar algo que não serve. Você coloca dinheiro e você paga caro para alguma coisa que é importante. É para você saber o quanto vale a sua vida. Porque nem sacrifício de bois, de carneiros, nem sacrifício de ovelhas e de bezerros seria suficiente para pagar o valor que você tem para Deus. Era necessário que um sangue muito especial, muito precioso, fosse a moeda de troca para que nós pudéssemos voltar ao relacionamento íntegro com Deus, sincero, verdadeiro com Deus. Por essa razão se inaugura um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo tudo isso para fundamentar essa mensagem? Porque a passagem que nós lemos, que diz exatamente que se tratava de um domingo, era um domingo de Páscoa, porque era a celebração da Páscoa, como também era comum e corriqueiro do povo judeu celebrar. A Páscoa nasce com o povo de Israel, se perpetua com o povo de Israel e se difunde pelo mundo, como temos participado ao longo dos anos e ao longo das gerações. A Páscoa é uma celebração judaica. A Páscoa tem as suas raízes, sua base no judaísmo. E bem dentro do projeto de Deus, quando Israel foi liberta ou libertada, quando Israel ficou livre do cativeiro de Faraó e deixou de servir ao Egito. Exatamente na constituição da Páscoa que o Senhor estabeleceu, na 10ª praga, nós conhecemos a história, não quero me ater a esse momento das Escrituras. Mas a partir dali nasce a Páscoa, e a Páscoa passa a ser uma festa corriqueira, anual, em estatuto perpétuo. Esse é o momento em que Jesus é crucificado. E era necessário que fosse na Páscoa, para que se cumprisse o entendimento das Escrituras, quando João Batista, olhando Jesus, vindo se batizar com ele, diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está vindo se batizar? Jesus, o Cordeiro de Deus. Para algumas pessoas que não entendiam, não poderiam conectar exatamente o sentido de João Batista batizar seu primo Jesus, e tampouco entender porque ele era o Cordeiro de Deus. Mas ali Jesus foi
batizado, começava o seu ministério, começava o ministério de Jesus. Tudo isso está acontecendo e você se lembra, não quero perder de vista esses 3 versículos que eu pedi para que vocês gravassem, para que nós pudéssemos registrar essas 3 passagens. Uma delas diz respeito ao lenço dobrado, a outra diz respeito ao fato de que eles não sabiam a Escritura, e por fim, no versículo 10, nós falávamos sobre os discípulos que voltaram para casa. Tudo isso diz respeito ao sacrifício de Jesus. Mas vamos voltar um pouco antes, vamos lá para trás. Porque depois que Jesus é preso, depois que Jesus é apresentado a Pilatos, depois que ele é preso, e daí ele é açoitado, a Bíblia diz respeito ao momento que Jesus é flagelado. E os soldados romanos começam a castigá-lo. Jesus está sendo punido. Aos olhos dos homens, Jesus estava sendo punido por transgredir aquilo que atentava à ordem religiosa de Israel. Essa era a visão dos homens para Jesus estar sendo preso e agora está sendo açoitado. Ele estava transgredindo, ele estava afrontando a ordem natural da religião judaica. Era o chamado impostor. A ponto de compará-lo com Belzebu, e o chamavam de Belzebu. Quem é esse impostor? Quem é esse que se diz filho de Deus? Aos olhos dos homens era isso. Aos olhos de Deus estava se cumprindo o plano de salvação para cada um de nós. Deus estava realizando o projeto de relacionamento, reativando o projeto de relacionamento. Deus estava trazendo de volta o sonho do relacionamento. Até então o homem havia perdido completamente conexão com Deus. E a história de Israel, a história do mundo ao longo do tempo, deixa isso muito claro. O quanto os homens perderam completamente sensibilidade. E nós reatamos isso, não mais pelo entendimento do que os homens acreditavam ser envolvimento com Deus, mas agora entendendo que era por uma razão muito clara, muito definida e explícita. Era pela morte de um, e pela morte de um haveria salvação de muitos, de milhares e milhares e milhares e milhares. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é preso e Jesus começa a receber aquelas chibatadas. Dentro da lei judaica eram 39 chibatadas, possivelmente Jesus sofreu mais do que isso. E as 39 chibatadas diziam respeito exatamente a uma questão de lei interna de Israel, para que não se errasse o número máximo, que eram 40 chibatadas, então 39, uma menos, para evitar que na contagem, no erro de contagem, não se submetesse alguém além daquilo que estava estabelecido por lei, por regra. E aí começam a chicotear Jesus. E agora eu peço que você preste bastante atenção nisso, porque eles começam a chicotear Jesus, chibatadas em Jesus. E a gente vai se acostumando a ouvir e a perceber isso ao longo dos anos. A gente vai ouvindo a respeito de Jesus sendo castigado, mas parece que até a nossa sensibilidade fica um pouco comprometida e a gente não sente tanto quanto. Mas na medida que a gente vai entrando um pouco mais no detalhe, a gente vai percebendo o quanto aquilo foi doloroso, o quanto foi cruel aquilo. Está ali Jesus e os romanos estão usando o conhecido flagrum. O flagrum era o chicote romano, e o chicote romano era constituído por algumas tiras de couro, e nas pontas, ou ao longo dessas tiras, tinham algumas bolas de metal. As bolas de metal tinham 2 razões bem claras para que se usasse aquelas bolas de metal. Uma era para dar densidade, dar força, dar impacto. Então, somente a tira de couro talvez não produzisse tanto estrago quanto uma bola de metal que dá mais carga, dá mais impacto, dá mais densidade. Mas não era somente por isso, porque aquelas bolas de metal, no contato com o corpo, obviamente a gente sabe que qualquer pancada que a gente sofre no corpo gera logo uma coisa que a gente chama de quê? Hematoma, a gente chama de roxo, né? Me lembro que na infância a gente chamava de roxo. Bateu umas coisas, a gente dizia assim, ficou roxo, tá roxo. O que é essa região que ficou roxa? Essa região que ficou roxa é a clara realidade de que alguns vasos se partiram. Ali tem um processo inflamatório, está iniciado um processo inflamatório. O sistema vascular, a vascularização da região, aquela região cheia de
de vasos sanguíneos, obviamente que ela está, claro, numa percepção bem localizada, bem específica, ela está em colapso, mas é uma região apenas. Aí quando a gente tem algum roxo no corpo, ao longo do tempo, o próprio organismo vai se recompondo, aquilo volta ao normal, o roxo desaparece, tudo volta ao normal. Mas Jesus tomou 39, certamente 39 e possivelmente mais do que as 39. E não era somente uma bolinha de metal, porque ali tinham várias tiras, e nessas tiras algumas bolas de metal, e isso estava sendo aplicado contra o corpo de Jesus. E não era somente isso, porque além das bolas de metal, ali também tinham fragmentos de ossos. Aqueles ossos eram ossos extremamente afiados. E o objetivo daqueles ossos era gerar ferimento. Enquanto as bolas de metal faziam com que houvesse, gerasse ali uma ruptura de vasos sanguíneos, especialmente na área afetada, os ossos ali cortantes abriam as feridas. Daí a razão de vermos como Jesus ficou completamente ensanguentado. Ensanguentado. Porque a imagem é literalmente da bola de metal atingindo o corpo de Jesus, criando esses hematomas e os ossos rasgando. As bolas de metal criando os hematomas e os ossos rasgando, a ponto de se identificar hoje claramente que naquela condição Jesus estava com parte dos seus ossos, sua parte ou partes musculares do seu corpo e tendões estavam à vista, estavam à mostra, exatamente pela carga, pelo impacto, pelo que ele sofreu. Agora, imagina que naquela condição Jesus está carregando a cruz, é hora de carregar a cruz, chega um momento que ele não consegue mais carregar a cruz. E quando ele não consegue mais carregar a cruz, alguém é chamado para poder carregar e dar suporte a ele, porque ele não tinha mais condição. Era a condição natural de Jesus Cristo. Ele estava entrando em colapso, o seu organismo estava em completo colapso. Porque imagina você a perda de sangue naquela condição. Imagina a quantidade de sangue perdido. Imagina a quantidade de sangue que Jesus estava perdendo exatamente pelas feridas geradas em cada uma daquelas chicotadas. Aquela perda de sangue começa a produzir um descompasso, um desequilíbrio em todo o seu sistema cardiovascular, porque uma coisa é importante que a gente entenda, o nosso coração, ele funciona de maneira articulada com toda a quantidade de sangue que a gente tem correndo em nossas veias, vasos, artérias. Então é o coração funcionando como uma bomba e está tudo funcionando de forma sincronizada, está tudo dando certo. Agora imagina quando o coração está querendo funcionar e agora já não existe mais sangue como deveria haver. É o sangue querendo funcionar para bombear, mas não tem mais sangue para bombear, ou o sangue agora está se esvaindo de uma forma muito intensa, está se perdendo com uma forma muito intensa. E aí naturalmente a queda de pressão é inevitável, porque a queda de pressão diz respeito literalmente a perda excessiva de sangue. O coração começa a bater mais rápido. Por que ele bate mais rápido? Porque agora a quantidade de sangue é menor. E parece que o coração está batendo mais rápido. Aquela sensação de taquicardia. Até que Jesus entra em choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico diz respeito à baixa quantidade de sangue em todo o seu organismo. O coração está descompassado, está desequilibrado com a quantidade de sangue que ele tem que bombear. Àquela altura, Jesus ainda se deslocando até o Calvário, ele está numa condição completamente disfuncional no seu corpo físico. Mas agora ele é posto em cima do madeiro e é pregado no madeiro. Está na hora de levantar Jesus, posicionar Jesus alçado no madeiro. E ele é levantado, e quando ele é levantado, a Bíblia diz que naquela oportunidade, Jesus estava com seus braços, naturalmente, seus braços abertos, e toda aquela forma da crucificação, braços abertos e pernas levemente arqueadas, faziam com que a respiração ficasse comprometida. E quando a gente começa a ver a questão do sangue, do funcionamento do sangue, por isso que a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue.
E está escrito assim, pelo que vulo tenho dado sobre o altar. E ainda no Antigo Testamento a Bíblia faz menção a Jesus, o sangue de Jesus. Eu vulo tenho dado no altar. E o Calvário é um altar, é um monte, um lugar visível, um lugar claro e clássico, para que se veja que ali Deus constituiu como altar, Jesus deu o seu sangue ali no Calvário. E o sangue dele se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Ele está perdendo sangue. Imagina a respiração, e tem uma coisa bem interessante que acontece em relação a todo o funcionamento do sistema circulatório, porque a respiração está relacionada com isso. Na medida que alguém está com as pernas arqueadas, está comprometido o seu sistema respiratório, dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar não era somente pela posição da perna arqueada, do diafragma comprimindo ali pulmões, não era somente isso, era pela perda de sangue. O funcionamento do sistema circulatório humano é bem assim, você respira, aí você tem os seus alvéolos pulmonares, eles captam oxigênio. Aí levam, eles se combinam com as hemácias. Hemácia é parte do sangue. Aí tem uma parte do sangue conhecida chamada hemoglobina. A hemoglobina é responsável pelo transporte desse oxigênio. Mas quando não tem mais sangue, ou o sangue está comprometido, você também não tem quantidade suficiente de hemoglobina. Não tem transporte. Quando não tem transporte, tudo aquilo que você consegue respirar e não consegue mais transpirar, ou não consegue mais expirar, você acaba retendo, a pessoa acaba retendo. Foi o que aconteceu com Jesus, sem conseguir fazer essa troca na respiração, ele estava mantendo dentro dele dióxido de carbono. É o que a gente libera na respiração, a gente respira oxigênio, libera o gás carbônico sob a forma de dióxido de carbono. E ele respirando o oxigênio, ou tanto que ele conseguia respirar, ou o seu organismo conseguir captar, pela baixa quantidade de sangue, ele já tinha dificuldade de respiração. E acontece algo que chama muita atenção, que é quando o soldado romano, finalmente vendo que Jesus aparentemente está morto, ele pega uma lança, ele vai testar, ele vai ver se de fato isso acontece. E nessa ocasião, diz a Bíblia, para que se cumprisse a Escritura, mesmo com algumas pessoas dizendo, quebra as pernas dele. Qual que era a ideia de quebrar as pernas dele? É porque se ele ainda estivesse vivo, quebrar as pernas significaria dizer, toda a carga está em cima do seu sistema respiratório. Agora não vai ter chance. Se por acaso ele estiver vivo, agora não está mais. Basta quebrar as pernas. Foi o que fizeram com os 2 ladrões que ladeavam Jesus, mas não tocaram em Jesus. Para quê? Diz a Bíblia, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. E aí aquele soldado romano, ele pega a lança e para testar, ele vai e ele atravessa o abdômen de Jesus. Quando ele atravessa o abdômen de Jesus, diz a Bíblia que começa a esvair. É o texto que está no capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João, versículo 34, lá em diante, diz assim, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Se era necessário haver a confirmação e que se testificasse que Jesus estava morto, se confirmou exatamente quando saiu sangue e água. E por que saiu sangue e água? Por que sai água? E tem, naturalmente, que tem um sentido espiritual bem profundo, extremamente profundo nessa ocasião, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, médico, a respeito do que está acontecendo, é que no momento em que alguém está perdendo sangue, o corpo, ele em completa disfunção, ele começa a reter água no coração, começa a reter água no pulmão ou nos pulmões. É o que se chama de derrame pleural. O derrame pericárdico, o coração. A retenção de água. O que acontece naquele momento em que o soldado perfura o abdômen de Jesus? Começa a descer água que estava retida exatamente nos seus pulmões. E aquela era a prova de que Jesus estava morto. Porque qualquer pessoa numa condição de reter na sua membrana de proteção de coração ou nos pulmões, reter água significaria dizer está morto. Não pode. Já viu alguém reter água nos pulmões? Alguém que tem água no pulmão morre. Morre. Era a prova de que Jesus estava morto. Esse era o sentimento científico, o entendimento científico da coisa.
no entendimento espiritual, entendo eu, que Jesus estava fazendo cumprir o que um dia, e olha como todas as coisas se conectam, como todas elas fazem sentido. Jesus fala em João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Água saindo do interior. Entende isso? Água saindo do interior. Aí você lê todo o capítulo 7, você vai perceber que isso ocorre exatamente numa outra festa judaica conhecida como festa dos tabernáculos, a Hag HaSukkot, a festa dos tabernáculos. E o que significa a festa dos tabernáculos para nós cristãos? Significa dizer que Jesus, ele se tabernaculou entre nós. Que Jesus, ele fez-se carne, a manifestação de Deus em Jesus Cristo, para que ele pudesse estar conosco, e mais do que estar conosco, ele estivesse em nós. Por essa razão, que nessa passagem do capítulo 7 de João, ele está falando da virtude do Espírito Santo. Quando Jesus, ele fala, porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, ele está falando do Espírito Santo, que a Bíblia fala, que ainda não estava manifesto. Por quê? Porque Jesus ainda vivia entre os homens. O Espírito Santo é a manifestação de Deus quando Jesus ascende aos céus. Enquanto Jesus está na terra, não tem Espírito Santo. Jesus ascende aos céus, Espírito Santo entra em ação. Na festa dos tabernáculos, Jesus está dizendo: eu estou me preparando para a Páscoa. A próxima Páscoa, eu estou me preparando para o dia em que eu vou ser levantado, alçado no Calvário, vou morrer, vou pagar o preço do seu pecado, e você vai entender o que eu estou vivendo agora, na festa dos tabernáculos, dizendo que eu vou morar, que eu vou viver, que eu vou habitar, que eu vou fazer parte da sua vida todos os dias, não mais por mim, Jesus, mas pelo Espírito Santo, que ainda não foi manifesto, ainda não está revelado no meio de vós. E você percebe bem isso, porque exatamente nessa passagem do capítulo 7 de João, em que Jesus diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, a Bíblia diz, versículo anterior, exatamente nesse momento, foi quando Jesus, ele se põe em pranto diante de Israel, diante do povo de Israel que estava com ele, e aqueles que o seguiam, e Jesus diz assim: aquele que crê em mim, deixe que venham, e que bebam da água. E que bebam da água. A gente começa a juntar as peças, concatenar todas as coisas e começa a perceber que nada é sem sentido, nada é em vão. Jesus está na cruz, pendurado, alçado no madeiro. Depois dele ter dito tetelestai, dele dizer está consumado, ele preso na cruz. Agora o soldado romano perfura o seu abdômen e começa a sair água, que cientificamente se justifica por um comportamento natural do corpo humano em reter aquela água, mas que do ponto de vista espiritual, nós vemos a conexão que existe lá com João 7,38, capítulo 7 de João. Quando Jesus está falando da festa dos tabernáculos, ele está dizendo: tudo isso é para que eu possa me relacionar com você de novo. Tudo isso é para que eu possa me envolver com você novamente. Tudo isso. Jesus pendurado, preso no madeiro, numa sexta-feira, crucificado, enquanto tem um monte de gente que anda atrás da procissão do Senhor que está morto, e a gente celebra o Jesus que ressuscitou, a gente celebra um Deus que é vivo, o Senhor que está vivo para sempre, e ali na sexta-feira, como tradição dos judeus, e os judeus pedem o corpo de Jesus, porque no sábado, claro que o povo judeu guardando o sábado, eles não poderiam cuidar de sepultar Jesus no sábado, então pegaram o corpo a si mesmo na sexta-feira, e por essa razão que o soldado vai lá e perfura, para garantir está morto, tem que estar morto mesmo, não tem tempo para esperar, não dá para esperar ainda morrer, porque vai entrar tardinha, a gente guarda o sábado, não vai dar para fazer, vai atravessar o outro dia, o corpo vai entrar em processo de decomposição, ninguém vai fazer nada no sábado. Então garante aí, soldado, está morto, está morto, está morto. Então agora que está morto, a gente já testificou que está morto, desce ele, a gente precisa sepultar ele. E levam ele, colocam ele, como era comum e era praxe nas tradições judaicas, que era colocar o corpo dentro de um sepulcro, normalmente cavado numa rocha. E Jesus, ele é colocado exatamente num lugar como esse. Dentro da tradição judaica, era bem assim, era tudo à vista. Para que as pessoas vissem
o corpo da pessoa que estava sendo enrolado num pano, tradição judaica, enrolar no pano, antes disso, dar o banho de especiaria. Então se limpava o corpo com bálsamo. Você se lembra quando a Maria, recebendo Jesus e cuidando de Jesus, e Jesus disse, ela está fazendo a melhor parte, está cuidando de mim, ela está cuidando de mim. E quando a Bíblia diz a respeito do bálsamo que é derramado sobre ele, e que Judas diz, por que joga fora algo que é tão valioso? Melhor vender e dar o dinheiro aos pobres. Jesus chama a atenção, ela está fazendo para o meu sepulcro, o meu sepultamento. Ela faz para a minha morte. Porque era praxe, era comum se dar banho de bálsamo, se passar aquelas especiarias. Tudo isso dentro da tradição judaica, enrolar no pano, enrolar no lençol, colocar numa maca. Você se lembra da viúva de Naim? E a Bíblia diz que Jesus encontra a viúva de Naim, ela está indo enterrar o filho tinha morrido. E não era nem permitido que se tocasse no esquife, né? Se tocasse naquela estrutura, como estrutura de um caixão. Mas Jesus libera uma palavra, e Jesus toca naquele esquife, e aquele menino que estava morto, ele ressuscita. Então transportar o corpo para que todo mundo pudesse ver quem era, até levar para dentro do sepulcro, na rocha fendida, na rocha cavada. Assim fizeram com Jesus, dentro dessa parte côncava, dentro dessa parte cavada, ali tinha uma base, aquela base se colocava o corpo, e se fechava o sepulcro. Tudo aos olhos de todo mundo. E tudo isso aconteceu numa sexta-feira. E aí passa-se o sábado, enquanto um monte de gente está preocupado em malhar Judas por aí, o Senhor está tratando de decisões, de escolhas, de comportamento, e está falando de arrependimento de pecados, de arrependimento, de escolhas, de decisões tomadas. Chega no domingo, finalmente no domingo, e a Bíblia diz, era o primeiro dia da semana. Maria Madalena vai correndo ao sepulcro, e quando ela vai correndo ao sepulcro, ela tem por interesse saber como é que está o corpo do mestre. Só que ela se dá conta de que aquele fechamento, aquela roda de pedra, estava rolada, e o sepulcro estava aberto. E automaticamente, percebendo que o sepulcro estava aberto, ela corre para avisar aos apóstolos. Daí ela encontra Pedro, ela encontra João, e os dois, tomando conhecimento disso, os dois vão correndo para o sepulcro para saber o que está acontecendo. E quando eles vão correndo até aquele lugar, João vai na frente, estava melhor fisicamente, né? Mais atlético. Chega primeiro, e olha que a Bíblia diz que ele não entra. Ele apenas se abaixa, porque a rocha cavada, fendida, o sepulcro era bem assim, característico. Então a pessoa entrava, se agachava, entrava. Era uma forma de reverência, era uma forma de benevolência para com aquele que se foi. E ele se abaixa, mas ele olha, e depois chega Pedro, e a Bíblia diz que Pedro, quando ele chega, Pedro entra. E quando Pedro entra, ele percebe que o lençol está lá embolado, está lá num lugar, está lá jogado. Mas tem um lenço que está dobrado e está colocado à parte. O lenço que está colocado à parte. E diz a Bíblia, o lenço que cobria o rosto de Jesus. Lembra que eu falei logo no início, 3 coisas que precisam chamar a atenção da gente. O lenço dobrado à parte diz muito a respeito do projeto de relacionamento com Deus. Mas também a Bíblia está falando ali dos apóstolos, que eles não tinham conhecimento da Escritura, mas andavam com Jesus, mas não tinham conhecimento da Escritura. Assim está escrito, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E por fim os discípulos voltam para casa, o que pode parecer também um fato isolado, específico, porque depois que eles veem tudo aquilo, eles retornam, eles saem dali, eles retornam. Pode parecer uma informação também completamente desconectada de tudo, e não é. Porque tudo isso diz respeito ao projeto de relacionamento de Deus com o homem. Por isso nós fomos restaurados pela graça. A graça restaurou. A graça nos deu a oportunidade
da gente voltar a se relacionar com Deus. Gente, a gente ganhou o maior prêmio que alguém poderia ganhar na vida, na história. Não tem absolutamente nada na sua vida. E nada na vida de ninguém que você tenha conhecido, que você não tenha conhecido. Em qualquer geração anterior à nossa, ou posterior à nossa, nada vai ser mais importante e nada vai ser mais precioso do que termos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus de novo. Agora, quando você vê a Bíblia dizendo, porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, isso diz muito respeito ao que move a nossa alma. O que move a nossa alma. O problema é que nós achamos que nós somos um corpo que tem alma. E nós não somos um corpo que tem alma, nós somos uma alma que tem corpo. E isso faz completa diferença. E por que faz completa diferença? Porque enquanto nós pensamos que somos um corpo que tem uma alma, nós subvalorizamos a alma em beneficiando, buscando aquilo que satisfaz o corpo, a carne. E as pessoas se estimulam e se motivam, de maneira geral, por muitas coisas que no final de tudo não vai entrar no céu. Você percebe isso? E o que necessariamente precisa mover a cada um de nós é a expectativa da nossa alma, agora resgatada e guardada segundo o projeto salvífico de Jesus Cristo. Isso é que é importante. É isso que é importante. E eu vou dizer uma coisa, normalmente as pessoas não reagem com a mesma intensidade com que reagiriam se fosse alguma conquista, vamos dizer, uma conquista material. Tem muita gente que vive, de forma geral, as pessoas vivem a expectativa de conseguirem coisas. Elas querem ser bem-sucedidas, elas querem ter dinheiro, elas querem ter patrimônio, elas querem a realização dos seus projetos. Mas, normalmente, esses projetos dizem respeito à nossa vida na Terra, só que a vida na Terra vai acabar. Daí a importância da gente parar para pensar onde nós estamos aplicando o nosso tempo, onde nós estamos investindo o tempo, o que realmente é importante, o que realmente vale a pena. Não que a vida na Terra ela não tenha importância, senão alguém diria, para que eu nasci então? É melhor ficar de braços cruzados, ficar sentado com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz uma música. Não, não é isso. Eu estou dizendo que existe algo que é mais importante do que isso, mais valioso do que isso, mais precioso do que isso, e diz respeito a um relacionamento que um dia, pelo primeiro Adão, foi quebrado e pelo último Adão foi restaurado. E quando as pessoas elas dão atenção mais ao primeiro Adão, elas passam a viver as suas vidas apenas pautada. Essas vidas estão pautadas naquilo que o homem pode dar, que a carne pode oferecer, que a gente pode usufruir nessa terra, nessa vida. Mas isso, repito, isso um dia acaba. E de fato, o que vai prevalecer para toda a eternidade é o que a gente conseguiu estabelecer em relacionamento com Deus, que já foi, por Jesus Cristo, aberto o caminho. Mas agora a gente precisa andar por esse caminho. E aí o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não está dizendo somente que ele abriu o caminho, ele está dizendo, não bastou apenas eu abrir o caminho. Vai ser necessário você andar por esse caminho. Vai ser necessário você transitar por esse caminho. Você tem que escolher andar nesse caminho. Nós precisamos decidir todos os dias andar por esse caminho, escolher viver esse caminho. E tudo isso ele fez para mostrar a sua vontade, o seu desejo de se reconciliar com o homem. Estava aquele lenço dobrado à parte, e dentro da tradição judaica, que é conhecida em Israel como sendo a relação do Senhor e do servo. A relação do Senhor e do servo diz respeito ao que aconteceu com aquele lenço. Por que que a informação na Bíblia é tão importante a respeito daquele lenço que estava dobrado à parte? Em contraste com aquele lençol que estava embolado. O lençol estava embolado. Diga comigo, o lençol estava embolado. Mas o lenço estava dobrado. Parece não haver uma conexão, né? Porque de repente, se você tem o hábito de dobrar os lençóis, né, do seu leito, da sua cama, quando você acorda, levanta e arruma a cama, aquela coisa toda, você não deixa alguma coisa embolada e outra dobrada, né? Ou até se de repente isso acontece, alguma coisa precisa ajustar, né? Porque tem que deixar tudo dobradinho, arrumadinho. Agora é bem estranho, o lençol estava embolado. Quando Pedro entra no sepulcro, a Bíblia deixa claro que Pedro encontra aquele lençol embolado.
mas o lenço estava dobrado. Fala de novo, diga lençol embolado. E o lenço dobrado. Na tradição judaica de servo e senhor, todo servo que ia cuidar do seu senhor, ele precisava deixar a mesa impecável, arrumada, a mesa impecável. E o uso de guardanapo, o uso de lenço nas refeições para Israel, isso sempre foi uma prática muito comum. E tinha um sentido muito importante, muito especial, que era assim: o servo ele não podia ter contato com a mesa, ele arrumava tudo e depois ele se distanciava, porque ele não poderia ter contato com o seu senhor enquanto o seu senhor estivesse fazendo a sua refeição. Era o tipo de situação que o cara não podia errar. Tem que fazer o negócio direito, porque o Senhor vai chegar ali e vai se alimentar, vai fazer sua refeição, então não posso errar, e não posso mais tocar na mesa depois que ele sentar. E ele está fazendo a refeição, e na hora que ele está fazendo a refeição, era comum que, se ele não quisesse mais continuar a fazer a refeição, ele pegaria aquele lenço que ele usou na refeição, usaria aquele lenço, depois no final ele iria limpar os dedos, limpar a barba, limpar a boca. E se ele deixasse embolado, isso traria um sentido, um significado que diria: eu terminei, parei por aqui, acabei minha refeição, não tenho mais nada para fazer aqui, terminei. O servo entenderia isso como sendo: agora está na hora de arrumar tudo aquilo que ficou, que ele terminou, não vai voltar mais. Mas toda vez que aquele senhor ele deixasse dobrado o lenço e deixasse visível e à parte, era como se ele estivesse dizendo: eu vou precisar fazer qualquer outra coisa ali, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Esse era o recado. A Bíblia diz que os apóstolos, especialmente Pedro e João, que viram tudo aquilo, eles não entenderam nada. E diz a Bíblia porque eles não sabiam a Escritura. E certamente não tinham feito nenhuma conexão com as tradições judaicas. Mas o lenço que foi dobrado e deixado à parte, diferentemente do lençol, tinha um recado da parte de Deus através de Jesus Cristo. Porque o lençol cobriu o corpo do homem Jesus, e o lençol embolado significava: acabou o meu papel de servo. Acabou, porque a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de homem, ele fez-se servo. Mas na hora que você vê a Bíblia dizendo que o lençol estava embolado, ali cobriu o homem, cobriu o servo, o homem Jesus, aquele pano estava embolado para dizer: agora não tem mais o servo, acabou. Ele está dizendo que ele acabou a obra acabou, ele não volta mais, terminou a obra. Para aquilo ali não tem mais nada a ser feito, acabou a obra, terminou. Mas quando ele deixa o lenço dobrado, ele está dizendo: mas eu ainda vou concluir todo o projeto que um dia foi sonhado, porque eu vou voltar, eu voltarei, eu não terminei. Depois que os apóstolos viram aquilo, ainda que não conhecessem as Escrituras, diz a Bíblia que eles voltaram para casa. Existem mensagens que parecem não terem sentido, mas quando a gente começa a entrar na nuvem espessa da glória de Deus, da presença de Deus, da revelação de Deus, da mensagem profética de Deus, dentro do fluxo profético de Deus, movendo a igreja, movimentando a igreja, a gente percebe que tudo isso faz sentido. E os discípulos que voltam para casa é aqueles que estão passando por algo que era necessário eles passarem. O conhecimento do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que sem validar isso, ninguém volta para casa. Mas é exatamente depois desse momento, desse cenário, desse contexto, em que agora o lenço está dobrado, e mesmo eles sem entenderem isso, nós entendemos hoje, é porque a Bíblia quer dizer que esse relacionamento ele foi reatado, porque Jesus cumpriu a obra salvífica na cruz do Calvário e deixou uma promessa que ele vai voltar. Essa é a última parte que falta no nosso relacionamento eterno com Deus, é quando ele voltar. Ah, mas e quem fechar os seus olhos antes, e quem dormir antes?
A Bíblia deixa claro que a promessa não se perde para quem dorme antes, para quem parte antes. Pelo contrário, quem parte antes está tão dentro do projeto quanto aqueles que forem arrebatados, como a igreja que será arrebatada aos céus. O que significa dizer que Jesus deixou uma promessa para que os discípulos voltem para casa, porque ele preparou tudo e ele já deixou tudo organizado para que a gente possa estar no nosso lar eterno. Por isso, pela graça, nós somos restaurados. Porque se pelo nosso pecado o primeiro Adão nos deixaria em morte eterna, em perdição eterna, em trevas permanentemente, Jesus, ele reabilita o relacionamento que um dia foi maculado. E agora, com Jesus Cristo, nós sabemos que nos é aberta a porta da vida eterna, da morada eterna no céu. Amém. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Ó Deus, por nos trazer a certeza, a convicção, Pai, de que um dia o Senhor vai voltar e cumprir, Deus, tudo que está escrito na Tua palavra. A Escritura se cumprindo. Estamos vivendo tempos proféticos, Senhor, em que temos visto que a Tua palavra está se cumprindo, ó Deus. E não deixaremos passar, Pai, despercebido esse dia tão emblemático da Páscoa, que fala do sacrifício do Teu Filho Jesus, para que nos propiciasse, Senhor, novidade de vida, pelo novo e vivo caminho, ou seja, pelo sangue derramado no Calvário. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, assim nós te agradecemos. Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém. Glória a Deus.